Estudantes e profissionais de ciências contábeis precisam diariamente tomar decisões no seu trabalho. E por isso a Cristina decidiu falar um pouco sobre ética profissional no ramo das ciências contábeis, né, Cristina? Fala um pouquinho então sobre o tema que tu resolveu fazer o teu trabalho de conclusão de curso. O que tu decidiu abordar nisso? Então, o tema do meu trabalho de conclusão foi a tomada de decisões éticas dos profissionais e dos estudantes de ciências contábeis no Brasil. Isso com base em estudos já conduzidos no Brasil e principalmente em relação a quais fatores ou variáveis interferem nesse processo de tomada de decisão. Então, quais seriam esses fatores então, que tu levou em conta para ver essa questão ética? Na verdade, eu fiz uma revisão sistemática, então eu fui buscar nesses trabalhos realizados no Brasil quais as variáveis que foram abordadas pelos autores dessas pesquisas e quais delas, de fato, tiveram indicativos de que realmente interferem na decisão desses profissionais e estudantes. E essas variáveis seriam, por exemplo, localidade, idade, mais ou menos nessa linha? Sim, também são variáveis individuais, então se referem ao gênero, idade, à experiência profissional, à maturidade acadêmica, fatores que se referem ao indivíduo que está tomando a decisão ética, também fatores ambientais que se referem ao contexto em que ele interage e também fatores relacionados à questão ética, ao problema, ao dilema ético em si. E como surgiu essa ideia? Por que decidiu fazer sobre esse tema? Porque acredito que nesse meio de ciências contábeis é algo importante que deve ser levado em conta, né? Sim. Na verdade, o tema da ética profissional contábil já me interessa desde o tempo em que eu fiz o curso técnico. E no momento que nós passei a discutir com o meu orientador, o professor Dr. Alexandre André Faio, sobre possíveis temas para o meu trabalho de conclusão, eu voltei a esse assunto com ele. Mas eu quis fazer uma abordagem um pouquinho diferenciada, complementar em relação àquelas condutas prescritas no Código de Ética. O professor me relatou, então, esse tipo de pesquisas que eu não conhecia. Esse tipo de pesquisa vem sendo realizado no exterior já há mais tempo, tem modelos teóricos propostos também em relação a isso há mais tempo, e esses modelos vêm sendo testados no exterior e também recentemente no Brasil. Então, com isso a gente foi definindo, né, vamos dizer, delimitando como seria feita a minha pesquisa e também o procedimento metodológico. E essas pesquisas que tu citaste, que foram utilizadas então como base, são pesquisas realizadas no Brasil ou também no exterior, como tu comentou agora? De onde são essas pesquisas? O público-alvo, digamos, foi de onde para se basear? Tá. Para o caso do meu trabalho, nós optamos por compor a unidade de análise pelos trabalhos conduzidos no Brasil, pelas pesquisas conduzidas no Brasil. Então, claro, no final nós fizemos uma comparação com aqueles resultados obtidos em outros países. Realmente para fins de comparação, de verificar se os resultados se validam entre si ou se seriam muito contrastantes. Mas, então, a minha unidade de análise foi composta de trabalhos conduzidos no Brasil. E quais foram os resultados aos quais tu chegou? Como é esse perfil? Quais são as características que acabam influenciando nessa ética profissional? Bom, primeiro, chegamos a 28 pesquisas disponibilizadas nas bases de dados que a gente consultou, cerca de 7.500 respondentes, somando as amostras totais. Existe um predomínio de pesquisa a respeito de fatores variáveis individuais, ou seja, aquelas que se referem ao indivíduo, então, a idade, gênero, aquelas características que a gente falou antes. Existe um predomínio dessas, mas não é possível, pelos resultados que eu obtive, determinar se realmente esses fatores levam vamos dizer, a gerar uma diferença na tomada de decisão entre homens e mulheres, entre indivíduos de mais ou menos idade, de mais ou menos experiência profissional, porque são variáveis também que se cruzam com questões do ambiente, da experiência. Então, isso ainda, assim como também nas pesquisas fora do Brasil, tem também esse viés. As pessoas, os autores das pesquisas internacionais também se contradizem um pouco nesse sentido. Algumas pesquisas chegam a apontar uma diferença relevante e outras não conseguem comprovar isso.
então nesse sentido foi semelhante. Em relação a fatores que realmente indicaram que promovem uma diferença na decisão ética, nós encontramos um consenso em relação à educação ética, então todas as pesquisas realizadas aqui indicam que a educação ética interfere sim, leva à tomada de decisões mais fortemente éticas. E também, no caso específico do Código de Ética do Profissional, também apareceu a indicação muito forte de que o conhecimento do código vem a subsidiar as melhores decisões éticas dos profissionais. Interessante isso. Daqui a pouco, idade, pessoas que tenham a mesma idade, mas que sejam, digamos, aqui do Rio Grande do Sul, tenham um perfil, mas a mesma idade, digamos, no Nordeste tenham outro perfil, mais ou menos isso. A gente não tem como, então, delimitar isso, né? Exatamente. São fatores que, como a gente falou antes, se cruzam um pouco, então é até difícil determinar, vamos dizer, no caso de uma decisão ética tomada, que ela se refere à idade e não à região, ou à experiência profissional, ou à maturidade acadêmica. Então, até aí não se pode comprovar, até o momento, pelo menos dentro do que a gente pôde verificar aqui, e comparando com as pesquisas, pesquisas internacionais também parece consistente. Tá certo, interessante a gente poder analisar um pouco desse perfil, né, os fatores que acabam influenciando na tomada de ética dos profissionais de ciências contábeis.